Aula 9, parte 1, da turma de bacharelado em administração do primeiro ano, tanto de introdução ao cálculo quanto de matemática fundamental, tá? É porque antes tinha outro nome essa disciplina. Bom, então, gráfico de uma função de primeiro grau, quando intercepta o eixo x e o eixo y. Aqui é outra maneira de se escrever o eixo x, que significa x negativo, o zero e os x positivos. Aqui são os y positivos, ó, o zero e os y negativos, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês e chamar a atenção é que normalmente quando a gente desenha o eixo cartesiano, a gente só coloca número 1, 2, 3, 4. E eu coloquei aqui, ó, no eixo do x, tanto à direita do zero, quanto à esquerda do zero do eixo do x, ó. Sempre que eu estiver no eixo do x, todos os meus y são zeros. E toda vez que eu tiver à esquerda, a mesma coisa. Todos os meus y são zero. Em qualquer momento do valor do eixo de x, todos os pontos são algum valor significativo para x, menos aqui, né, que é 0, 0, que é a origem, e os demais valores de y todos são zero. Ao contrário, no eixo do y, ó, eu tenho x igual a zero, porque se eu subir daqui, x, subo aqui, paro aqui, eu estou no zero para x, 1 para y. Subo daqui para cá, eu tenho 0 para x, 2 para y. Então, é só para chamar a atenção de vocês, porque talvez muitos não lembrem disso, tá? Então, portanto, a função do primeiro grau f de x é ax mais b, ela vai interceptar o eixo do x no par ordenado menos b sobre a com zero. Em seguida eu vou explicar melhor. E vai passar a interceptar o eixo do y no par ordenado 0 para x, b para y, que é aquele b lá, né? Então, ó, ainda, lembrando que a gente já discutiu isso, que se eu tenho uma função do tipo ax mais b, do primeiro grau, quando este a aqui, ó, o coeficiente de x for negativo, a minha reta, ela vai ter uma inclinação negativa e é dito que a função é decrescente. Aqui, quando o azinho for positivo, a reta vai ter esta inclinação aqui e ela vai ser dito crescente, tá? Lembrando, porque isso aí a gente já comentou, tá? Então, exemplo, construa o gráfico de uma função de primeiro grau, f de x é igual a 2x mais 1. A melhor maneira de construir um gráfico não é colocar vários valores para x. A gente tem dois pontos estratégicos. E segundo os elementos de Euclides, que foi escrito 300 anos antes de Cristo, apenas dois pontos, eu posso desenhar uma reta. Ou seja, eu aqui, então, do jeito que eu faço, eu tenho a minha função, tá apagadinha aqui, mas eu vou escrever aqui, ó, x, aqui significa a lei de função, que é 2x mais 1, porque f de x é igual a y, e aqui nós vamos colocar o par ordenado xy. Então, quando o x for zero, ó, eu tenho 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, y vai ser igual a 1. O par ordenado, então, é 0 para x, 1 para y. Daí, então, esse é o primeiro passo, ou seja, decidir esse ponto. Então, vou copiar aqui, porque esse ponto é do primeiro passo. Segundo passo, eu faço o meu y ser 0. Mas quem é meu y? Ó, 2x mais 1 é igual a y. Quando este y for 0...
Ó, eu tenho que 2x é igual a 0 menos 1, que vai dar menos 1. E aqui tá multiplicando, vai passar dividindo pro outro lado. Então, quando o x, o meu y for 0, o meu x vale menos meio. Tá vendo? Então, eu tenho para ordenado menos meio e 0 para y. Com esses dois pontos, mesmo que eu faça assim um garranchão, né? A minha letra é feia e tal, vai ficar bem definido para qualquer pessoa que corrigir essa situação. Ou seja, eu vou colocar aqui de novo, ó, o terceiro passo é colocar essa reta no gráfico. Então, a gente tinha o quê? 0 para x, 1 para y, 0 para x, 1 para y, 0 para y e menos meio para x. Menos meio para x com 0. Então, eu vou saber exatamente aonde que a reta vai passar. O primeiro ponto, então, eu estou no eixo do x, no pontinho 0. Aqui é o 0 de x, né? Eu vou subir até o 1 de y. E aqui vai estar o meu pontinho, certo? Agora, menos 1 para menos meio para x, eu tenho aqui, ó, do 0, aqui vai até o menos 1. Então, na metade do caminho vai estar o menos o meio. E vou fazer, então, o meu desenho de reta, interceptando no eixo do x e no eixo do y, nesses pontos aqui, ó, tá? Então, essa aqui é a minha f de x, que é igual a 2x mais 1, tá certo? Então, aqui eu faço toda uma explanação teórica de várias coisas que a gente já aprendeu, mas para estar lembrando sempre, né? Então, eu faço assim uma repassada, uma retomada no conteúdo de função de primeiro grau, e coloco todas essas coisas, assim, essas definições que ampliam a minha linguagem matemática. Então, dados A, B, X, Y, números reais, aqui, ó, A, B, X e Y, porque f de x é igual a y, aqui tá melhor, ó. A, X e o B e o Y estão todos números reais, desde que A seja diferente de 0. Porque eu tenho que garantir que seja do primeiro grau. Esse x está elevado na 1zinho, né? Então, a gente diz que é uma função de primeiro grau. Daí, a raiz da função é quando o y é 0. No caso lá, que a gente fez agora, se eu tiver que escrever, a raiz da função é quando f de x é igual a 0. Então, f de x é igual a 0 quando o x vale menos 1 meio, certo? Esse menos 1 meio é a raiz da função. Então, a raiz da função, f de x igual a x mais b, é o valor de x. Então, a raiz da função é o valor de x, quando o y for 0. Isto é, se eu fizer a mesma continha aqui, ó, eu tenho que y é igual a x mais b, mas eu quero que esse ax mais b seja igual a 0, para quando y é 0, né? Então, eu tenho que ax é igual a menos b, e o x vai ser, então, menos b sobre a, que é o valorzinho lá que tá naquele exemplo lá, de forma numérica. Aqui já está com a questão mais teórica, tá? Bom, então, para que f de x seja 0, isto é, o x tem que ser igual a b menos b sobre a com a diferente de 0. Lógico, porque até não existe divisão por 0, né? Se o A for positivo, a inclinação da reta é positiva, no desenho anterior a gente viu, e é uma função crescente. Se A for negativo, a inclinação de reta é negativa, é uma função decrescente. E se A for 0? Ora, se A for 0, vamos lá ver então. Y é igual a x mais b. Se A for 0, eu tenho 0 vezes x, que vai dar 0. Então, o y vai ser um valor de b real, né? Porque aqui é 0 mais b é igual a b.
Então, se A for zero, a inclinação da reta é nula, ou seja, não tem inclinação. Então, ela é uma reta de 180 graus, né? Porque a inclinação ela não tem, e é uma função constante. Lembrando que toda função constante é uma paralela do eixo dos eixos dos x. Bom, então, dada duas funções, deixa eu ajeitar aqui, ó. Dada duas funções de retas não paralelas e não coincidentes. Dizer não paralelas, você sabe o que é, e dizer coincidente é uma exatamente igual à outra, elas não podem ser iguais. Então, f de x é igual a x mais b e g de x é igual a cx mais d, com a diferente de c. O fato do a ser diferente de c já significa que eu tenho duas retas distintas, né? Se eu tenho um par ordenado que pertence a essa função e este mesmo par ordenado pertence a esta outra função, então este par ordenado será dito ponto de interseção entre as duas retas f de x e g de x. Melhor maneira de construirmos o gráfico de uma função, a x mais b, ou seja, qual é a lei de formação, né, também, assim, algebricamente. Como dois pontos bastam para termos a lei de formação de uma reta, atribuímos 0 para x e depois 0 para y para ver o x correspondente, tal como a gente fez. E esse eixo x a gente também pode chamar de x, apesar disso aqui ser zero, todo mundo fala assim, x, ó, x, não faz mal, pode falar. Mas o importante é que sabe que significa o eixo do x, aqui é o x negativo, o zero e os x positivos, né? Já expliquei anteriormente também. E o eixo y se escreve y, o e y, como a maioria das pessoas se referem, que significa o eixo dos y mesmo, né? Então, que é na vertical. Os y negativos, o zero e os y positivos. E com isso eu termino aqui a parte da 1 da aula 9.